Olá pessoal, aqui é o Renato do canal Excel Bem Fácil. Nesta aula vamos praticar um pouco mais sobre a função soma-c. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de assunto para uma aula, deixe aí nos comentários ou pode enviar um e-mail para nós, contato@excelbemfacil.com. Se você não assistiu à aula anterior, quando apresentamos a função soma-c, clique no card que vai aparecer aqui em cima. Então, vamos aprender? Como nós vimos na aula anterior, a função soma-c executa o somatório das células indicadas se uma determinada condição for satisfeita. A sintaxe é igual soma-c, abre parênteses, intervalo, ponto e vírgula, o critério, ponto e vírgula, e o intervalo de soma, fecha parênteses. Vamos fazer na prática? Bom, estou com a minha tabelinha aberta aqui e nós temos que fazer então o resumo por região, o resumo por vendedor e o resumo mensal. Então, dessa tabela aqui, onde nós temos vendas de arroz. Então, nós vamos utilizar a função soma-c. Tá? Então, vamos começar então a nossa prática aqui, igual soma-c, abre parênteses. Eu quero fazer o quê? Por região, correto? Então, o meu intervalo, onde estará o meu critério, é as regiões. Então, seleciono a região. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? O meu critério é norte. Eu quero fazer a somatório da região norte. Ponto e vírgula. Eu quero saber o quê? A quantidade, né? Então, seleciono a quantidade, fecho parênteses e dou um Enter. Então está aqui, 18.059 sacas de 50 quilos foram vendidas na região norte. Ok? Muito bem. Pessoal, eu posso simplesmente voltar na célula de cima e arrastar. Vamos ver o que acontece. Eu vou arrastar aqui, ó. Será que esse resultado está correto? Vamos dar um duplo clique aqui para mim abrir então a função. Olha só, gente, o que aconteceu? Ó. Quando eu puxei para a célula de baixo, ao mesmo tempo arrastou, né, para a célula na linha 4, ou seja, ele causou um erro. Tá? Então, eu não posso simplesmente pegar e puxar para arrastar para a célula de baixo. Como é que eu tenho que proceder aqui? Bom, aqui vou dar um delete. Aliás, vou deletar tudo, até de cima. Vou deletar aqui. E vou começar a minha função novamente. Então, olha, igual, soma-c, abro parênteses, seleciono novamente a região. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que deixar com valor absoluto. E como é que eu faço isso? Aperto a tecla F4. Quando eu aperto a tecla F4, ele coloca ali então o cifrão, né, na frente da coluna e da linha, deixando com valor absoluto. Ponto e vírgula. Clico no meu critério que é norte. Aqui eu não posso deixar como valor absoluto, porque eu preciso que quando eu arraste para baixo, ele mude, né, para as células de baixo. Então aqui eu deixo livre, né, valor relativo. Ponto e vírgula. E seleciono a quantidade. E aqui eu também vou apertar a tecla F4 para que mantenha com valor absoluto. Fecho o parênteses e dou um Enter. Agora eu volto na célula de cima e vou arrastar pedaço de preenchimento para vocês verem. Ó. Eu vou dar um duplo clique aqui na última célula e vocês vão ver que não movimentou, ele manteve, né, dentro da célula B3 até a célula B17 e da célula D3 até a célula 17. Ou manteve, então, correto. Então, eu tenho aqui uma quantidade de venda correta, 11.719 sacas de 50 quilos. Correto, gente? Deu para entender? Eu vou fazer aqui no resumo por vendedor o mesmo procedimento. Então, igual soma-c. O intervalo agora vai ser qual? Eu quero saber o resumo por vendedor, então vou selecionar os vendedores. Vou apertar F4 para deixar com um valor absoluto, ponto e vírgula. Seleciono o nome do vendedor, ponto e vírgula. E seleciono a quantidade.
F4 para deixar com valor absoluto. Fecho o parênteses e dou um Enter. Agora volto e arrasto pela alça de preenchimento para baixo e está ali os resultados. Então, resumo por vendedor. Tá ok? Aqui, ó, se a gente ver, ó, não mudou, então não causou nenhum erro. Muito bem. E vamos então fazer o final, que é o resumo mensal, ou seja, quanto foi vendido por mês. Mesma coisa, igual soma C. O intervalo, que ele está pedindo ali, né? O intervalo, ó. Então, o intervalo agora vai ser os meses, pois é ali que eu quero saber quanto foi vendido por mês. F4. Ponto e vírgula. Seleciono, então, o critério, que é janeiro. Ponto e vírgula. Aqui eu deixo o valor relativo, porque eu quero que ele mude para baixo. E seleciono, então, as quantidades. Aperto a tecla F4 para deixar o valor absoluto. Fecho o parênteses e dou um Enter. Eu posso voltar ali agora e arrastar pelo alça de preenchimento e ele vai manter os valores corretos. Muito bem, pessoal. Como é que eu poderia ter feito isso de uma outra maneira? Colocando o nome também, né? Se eu colocasse nomes, né? Aqui também poderia ser feito. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês. Eu vou dar um delete aqui. Vou dar um delete. Vou deletar esses resultados aqui. E eu vou mostrar para vocês renomeando como ele facilita para que a gente faça essa mesma tabela e obtenha resultados sem precisar apertar a tecla F4, porque quando a gente nomeia alguma coisa, ele já fica com valor absoluto, não é mesmo? Então, seleciono aqui tudo, vou na guia Fórmulas, vou clicar em Criar a partir da seleção. Muito bem. Então, o que eu quero? Ó? Aqui ele já me diz linha superior e coluna à esquerda. Eu vou manter somente a linha superior, tá? E vou dar um OK. Muito bem, se nós viemos aqui em gerenciador de nomes, nós vamos ver que ele já criou para nós, ó, os nomes, né? Mês, região, vendedor e quantidade. Só com um clique. Como agora vamos fazer a mesma função usando nomes, igual soma C, abro parênteses. Posso utilizar aqui usar em fórmula ou posso usar o atalho F3, que vai me abrir a caixinha colar nome. E o que eu quero colocar aqui, gente? O que eu preciso? Aqui eu preciso é por região, então eu preciso da região. Então eu vou colocar região e vou dar OK. Ponto e vírgula. Eu vou clicar no meu critério, que continua sendo esse aqui. Ponto e vírgula. O que eu preciso fazer? O intervalo de soma, F3, que é quantidade. Então, clico em quantidade, dou um OK. Fecho o parênteses e dou um Enter. Volto e vou arrastar pela alça de preenchimento. Vejam que ele manteve também, ó, como se eu tivesse deixado o valor absoluto. Que quando nós renomeamos, né, colocamos nomes nas tabelas, nas colunas, ele considera como valor absoluto. Vou fazer aqui um vendedor, então igual, soma C, abro parênteses. Meu intervalo qual é? Por vendedor, então, é vendedor. Então, duplo clique aqui, ele insere vendedor para mim, ponto e vírgula, o meu critério, que é o nome do vendedor, ponto e vírgula, e a quantidade, F3, e aqui, né, a quantidade. Fecho parênteses, dou um Enter. Tá lá. Vocês viram como é fácil quando a gente coloca nome? Foi muito simples, né? Agora vou para o resumo dos meses, igual, soma C. O intervalo são os meses, portanto, ó, usar em fórmula, mês, ponto e vírgula, clico no meu critério, ponto e vírgula, quantidade. Usar em fórmula, quantidade. Então tá lá, ó, 28.688. Volto e arrasto pela alça de preenchimento. Tá lá, ó, bem certinho, como nós fizemos anteriormente, né?
usando a tecla F4. Então, nós fizemos as duas formas, deixando como valor absoluto e colocando o nome, né? Renomeando aqui, né, as nossas colunas. Ok, pessoal? Então, hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um grande abraço a todos.